Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Daisy e esse é o Descubra. Então bora lá descobrir. Hoje vamos falar da civilização perdida de Atlântida. Certamente você já ouviu falar, mas será que devemos acreditar ou é só uma lenda? Fica comigo e vamos descobrir. Um dos maiores mistérios da humanidade é se a lendária civilização de Atlântida realmente existiu. Ela foi descrita pelo filósofo e matemático grego Platão em suas obras, Critias e Timeu, datadas de cerca de 360 anos antes de Cristo, como sendo uma verdadeira metrópole com tecnologias extremamente avançadas para aquela época. Ainda de acordo com o filósofo, Atlântida estava localizada numa ilha 9.600 anos antes de Cristo, sendo extinta após afundar completamente no oceano em apenas um dia. Nos contos de Platão, após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano, em um único dia e noite de infortúnio. A história relatada por Platão desperta há milhares de anos o interesse de historiadores, caçadores de tesouros, teóricos da conspiração. Muitos, inclusive, já fizeram buscas no fundo do mar visando encontrar algum vestígio da mitológica cidade perdida, mas absolutamente nada sobre Atlântida foi de fato encontrado. Alguns chegaram a dizer que teriam descoberto supostas ruínas no fundo do oceano que estariam relacionadas à mítica civilização. Alguns investigadores argumentam que Platão criou a história mediante memórias de eventos antigos, como a erupção de Tera ou a Guerra de Troia. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas é rejeitada por autores atuais. Atualmente Atlântida ainda inspira muitas literaturas da ficção científica, livros e cinema. Segundo as lendas, o Império Próspero de Atlântida estendia-se por uma vasta região, com bosques, montes e templos de grande beleza, rios, lagos e estradas sem fim, onde palácios maravilhosos, jardins suspensos e torres de cúpulas douradas espelhavam. Orgulho de um povo. Entre os Atlântidas ou Atlantes, corpo, mente e espírito eram alimentados por uma arte, religião e filosofia mais avançadas do que as dos gregos. Os sábios estudavam o movimento dos astros e meditavam sobre os segredos do universo enquanto os homens se fundiam nos mistérios da natureza. A sua perfeição e felicidade eram tão grandes que os próprios deuses ficaram invejosos e resolveram seduzir os habitantes com a ambição do poder e das conquistas. Os Atlantes formaram exércitos invencíveis, só possíveis com os seus elevados conhecimentos científicos. Invadiram a Europa e a Ásia, matando e pilhando, vencendo e escravizando. Dominadores da Terra, voltaram vitoriosos a Atlântida, acompanhados de tesouros incalculáveis e belas princesas escravizadas. Recebidos com êxtase pelo seu povo, os guerreiros atlantes, orgulhosos e arrogantes, em vez de agradecerem aos deuses dos céus, elegeram o imperador como deus Atlante na terra. Ressentidos, os deuses fizeram tremer a terra e provocaram inundações tais que, no dia seguinte, no lugar onde antes existia a grande Atlântida, estendia-se o oceano imenso e azul. Mas aonde está localizada Atlântida? Há diversas correntes de teóricos sobre onde se situaria Atlântida e sobre quem teriam sido seus habitantes. A lenda que postula Atlântida como continente perdido, ocupado por diferentes raças humanas, ainda encontra bastante aceitação popular. Alguns teóricos sugerem que Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica que, no caso de não ser hoje parte dos Açores, Madeira, Canárias ou Cabo Verde, teria sido destruída por movimentos bruscos da crosta terrestre naquele local. Essa teoria baseia-se em supostas coincidências, como a construção de templos em forma de pirâmide na América, semelhantes às pirâmides do Egito, fato que poderia ser explicado com a existência de um povo no meio do oceano que separa civilizações. Esta posição geográfica explicaria a ausência concreta de vestígios arqueológicos sobre este povo. No Google Earth podemos encontrar um esqueleto da qual poderia ser Atlântida a 700 quilômetros a sudoeste da Ilha da Madeira. Para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica, que floresceu na ilha de Creta até ao final do século XVI. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, tiveram contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada, no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Com os minoicos, os micênicos aprenderam arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos vitais da cultura helênica posterior.
No entanto, 2 fortes terremotos e maremotos no mar Egeu sopraram as cidades e os portos minoicos, e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as histórias sobre este povo tenham ganho proporções míticas ao longo dos séculos, culminando com o conto de Platão. A localização mais recente foi sugerida pela imagem obtida com o Google Earth por um engenheiro aeronáutico, mostrando contornos que poderão indicar a construção de edifícios numa vasta extensão, com dimensões comparáveis ao país de Gales e situado no Oceano Atlântico, numa área conhecida como o Abismo Plano da Ilha da Madeira. Seja verdade ou não, qualquer que seja a versão da lenda, Atlântida foi sempre considerada como símbolo da Idade de Ouro, do paraíso perdido e da cidade ideal, na qual o próprio Platão projetou seus ideais de uma civilização perfeita. E a gente vai ficando por aqui, deixe seu like e compartilhe o vídeo, e não se esquece de comentar o que achou. Te espero no próximo vídeo. Até mais!